Pessoal, sejam bem-vindos a mais este vídeo de gestão da qualidade nas organizações. Dando continuidade ao nosso processo de conhecer e aplicar as ferramentas da qualidade, vamos passar agora para um novo grupo, o grupo de análise. A gente já viu todas as ferramentas do grupo de diagnóstico, né, que era o primeiro grupo, e agora a gente vai então passar para o grupo de análise. No grupo de análise a gente tem três ferramentas, o diagrama de Pareto, o diagrama de causa e efeito e a matriz Guth. Hoje a gente vai começar então conhecendo, né, a matriz Guth, como é que ela funciona, para que ela serve, né, e qual é a aplicação dela. E eu então vou ensinar para vocês como utilizar a matriz Guth para priorizar problemas em alguma determinada organização. Logo depois que vocês conhecerem a metodologia, como faz, vocês vão botar isso em prática através de um novo estudo de caso. Então a matriz Guth está aqui no grupo de análise, né? Então a matriz Guth ela serve, né, para priorizar problemas que eu tenho na minha organização de um jeito, né, então que eu ataque o problema mais importante. Quer dizer, quando eu estou priorizando alguma coisa, quer dizer que eu vou atacar aquilo que é mais importante, né? Então eu coloquei aqui uma breve história da matriz, né? Ela é uma outra ferramenta bastante antiga da qualidade, de 1958, né? E ela foi aqui idealizada por dois norte-americanos que tinham aí, eles faziam um trabalho muito forte na questão de gestão de crise nas empresas. Ou seja, quando eu estou tendo uma crise, eu tenho que achar qual é o problema, vamos dizer assim, que eu tenho que atacar em primeiro lugar, e eles desenvolveram então essa ferramenta, a matriz Guth, para que eu achasse uma forma de priorizar problemas que eu tenho na minha organização. A grande diferença que a gente vai ver a partir de agora, então, é que a matriz Guth ela é direcionada quando eu não tenho dados quantificáveis para priorizar. Como que isso acontece, então? Por exemplo, se eu fizer uma pesquisa com os meus colaboradores e com os meus clientes, por exemplo, e eu posso ter números assim, 10% apontaram esse problema, 20% apontaram o problema B, 50% apontaram o problema C. Então eu tenho uma quantificação de quantos responderam, né, a respeito daquele determinado problema. Então eu tenho aqui que 50% acharam que esse era o maior problema. Então eu tenho dados quantificáveis, né, a gente vai ver isso no Pareto, né, quando eu tenho então dados através de pesquisa, de planilha, né, eu tenho então uma outra ferramenta que é chamado diagrama de Pareto. Quando eu não tenho esses dados quantificáveis, então eu vou utilizar o método Guth. O método Guth, então, ele vai me ajudar a dar a prioridade. Quer dizer, então eu vou fazer uma escala, né, do maior problema para o menor problema, mas aqui não utilizando quando eu não tenho dados quantificáveis. Então eu tenho que bolar um método, né, foi o que esses dois autores fizeram, em que eu pego dados subjetivos, apenas a informação, e vejo qual que é a mais importante através de uma matriz, né, considerando três grandes dimensões: a gravidade desse problema, a urgência em resolver esse problema e qual é a tendência desse problema. Então a questão da gravidade está muito ligado a custo, né? Mas eu também ligaria isso à perda de imagem, né? Que mais na frente, claro, vai gerar perda de faturamento. Mas qual é a gravidade desse problema, né? Como que eu vou fazer, quão grave que é esse problema que eu estou enfrentando, né? E depois da urgência, qual que vai ser o tempo necessário para eu agir, para evitar esse dano, né? Ou como eu vou consertar esse problema. E por último, uma tendência, ou seja, esse problema ele vai aumentar ou vai diminuir, né? Qual é a tendência desse problema que eu tô tendo? Ele vai, ao longo do tempo, ele vai ficar pior, ou ao longo do tempo ele vai, né, se reduzindo e vai desaparecer. Então, baseado nessas três grandes dimensões, a gente vai criar uma planilhinha no Excel, né, onde eu vou fazer um cálculo, e aquele que tiver a maior pontuação vai ser, então,
o que eu devo priorizar primeiro. Então eu vou abrir agora para vocês essas três dimensões, a dimensão da gravidade, da urgência e da tendência, para que vocês entendam como que a gente vai fazer a conta. Então, vamos começar aqui então com a questão da gravidade, né? Então, para todos eles eu vou ter 5 classificações, né? Aqui no caso é sem gravidade, pouco grave, grave, muito grave, extremamente grave, né? Então a gente tem que ver quais são os impactos que esse problema podem atingir a minha organização se eu não conseguir solucionar esse problema, né? Então, isso é uma situação que tem que ser resolvida, né? Essa gravidade, ela nos mostra quanto que esse problema vai ser prejudicial para a minha organização, seja em termos de custos financeiros, seja de perda de imagem perante aos meus consumidores, para quem eu presto serviço, né? Para quem eu coloco meus bens e serviços à disposição. Então, eu vou ter que, dentro da minha experiência como administrador, né, junto com a minha equipe, provavelmente fazendo um brainstorming daquele problema, né, eu tenho que descobrir se esse problema é com gravidade ou sem gravidade, né? Então a gente vai ver aqui uma série de exemplos, né, para que a gente possa entender melhor essa questão dessas três dimensões, né? Então, por exemplo, o que seria, né, um problema, uma coisa extremamente grave? É o que, por exemplo, a gente vive hoje com a pandemia, né? Por exemplo, uma falta do medicamento que resolva esse problema. Quanto mais tempo, né, esse problema da pandemia acontecer, maiores vão ser os impactos ocasionados para a sociedade, né? Então, se eu já tivesse uma vacina, né, eu poderia reclassificar esse de 5 para menor, né, para um menor posicionamento, dependendo se eu não tenho outros problemas acessórios. Por exemplo, eu tenho a vacina, mas não tenho logística. A questão da logística, então, ela é muito grave ou pouco grave, né? Então, a pessoa tem que medir pelo seu conhecimento aquilo que teria o maior impacto ou menor impacto, né, na minha organização. A mesma coisa vai acontecer com a urgência, né? Eu vou classificar a urgência, né, desde que eu possa aguardar, né, número 1, que é mais baixo, ou exige uma intervenção imediata, que é o número 5. Né? No caso, se a gente fosse ver a pandemia, a gente não pode mais aguardar, né? Ela exige uma intervenção imediata, né? Por quê? Porque é extremamente urgente, né? Então, eu preciso ver qual é a velocidade que eu tenho que atacar esse problema. Veja, se aquele problema é extremamente grave, com certeza eu vou ter que, né, exigir uma intervenção imediata nesse problema, né? Porque eu tenho que resolver esse problema o quanto antes. Quer dizer, ele é super grave e aqui na urgência eu tenho que resolver ele o quanto antes, né? Agora, por exemplo, uma coisa na pandemia que poderia aguardar, por exemplo, eu discutir aqui, por exemplo, a embalagem, né, que vai essa vacina, por exemplo. Não digo que ela provavelmente vai ter que ser refrigerada. Digo a embalagem dela, se ela é bonita, se não é bonita. Nesse momento não importa se essa embalagem é bonita ou não. O que importa é que eu tenha vacina, né? Então, o lance do layout da embalagem, de quanto ela é bonita, se ela tem quantas cores, isso pode aguardar para questões futuras. Nesse momento, se vier embrulhado num plástico super simples, mas que eu tenho, né, a vacina, então eu posso, a questão a questão da embalagem, ela é pouco urgente, então ela pode aguardar um segundo momento, tá? Então eu tenho que medir isso, né, analisando o objeto de estudo, assim como a gente fez em outras vezes, qual que é o meu objeto de estudo, eu tenho que ver o que aquele objeto de estudo está passando. No caso, quando a gente fez ali a matriz SWOT, a gente estabeleceu um objeto de estudo que era uma organização, e ali a gente viu outros aspectos. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Eu lendo as informações que eu tenho, que eu sou obrigado a ter informações, que gravidade que eu vejo um conjunto de problemas, qual que é o mais grave, qual que é, né, o tempo que eu devo atacar eles mais rápido ou menos rápido, dependendo da situação, né?
E por último, qual que é a tendência desse problema, né? Quer dizer, então, agora evolução do problema. Se eu vi que ele é grave, que eu tenho que agir imediatamente, que é a urgência, e qual é a tendência, né, desse problema se ele continuar sem solução, né? Então eu tenho que prestar bem atenção, né, no que eu estou fazendo do estudo de caso. No caso da nossa pandemia, vai piorar rapidamente, é o que está acontecendo agora, enquanto não tem uma vacina, né? Você está piorando cada vez mais. Mas se o nosso problema fosse a questão da embalagem, vamos dizer, a questão estética da embalagem, né? Se alguém tivesse dito, nossa, essa vacina é tão importante, tem que vir numa embalagem maravilhosamente bonita, só que isso não vai afetar o problema em si, né? O problema em si é o problema da pandemia. Então, a questão da embalagem, né, a tendência é que não vai mudar, sendo ela vindo num plástico ou ela vindo numa caixa bonita, isso não tem a menor importância, né? Então, em todos eles, eu vou voltar aqui agora, vocês podem ver, todos eles são classificados da menor classificação para a maior, né? A menor classificação era o 1, para a maior classificação, o 5 em todas elas, né? Então, depois que eu faço isso, o que é que diz, né, nessa planilha que vocês podem ver aqui, o que é que diz, o que eu tenho que fazer. Então eu coloquei aqui, por exemplo, a pontuação, aqui, ponto 5, né? Então a gravidade, aqui as consequências se nada for feito. Os prejuízos ou dificuldades serão extremamente graves. 5. A urgência. É necessário uma ação imediata, como a gente viu lá. 5. Tendência. Se nada for feito, o agravamento da situação será imediato. Quer dizer, vai ficar cada vez pior. Então eu teria um máximo aqui, né, de pontuação 5 vezes 5 vezes 5, 125. E assim por diante, né, até eu ter aqui o 1 sem gravidade, né, não tem pressa e não vai piorar, e pode até melhorar. Então eu terei valores sempre 1 e 125. Então eu posso ter aqui uma classificação 5, aqui 4 e aqui 2, posso. É a pessoa que está analisando o problema que vai fazer essa avaliação. Então é uma questão subjetiva que requer conhecimento, que requer discussão, né? Eu posso então usar um brainstorming para discutir com a minha equipe que pontuação que eu daria, né? Como eu já falei para vocês, várias cabeças pensam menor do que uma, né? Mas a gente vai fazer. Vão ter resultados diferentes na hora que eu fizer o estudo de caso, de várias equipes, sim. Certamente eu vou ter, né, resultados diferentes, porque cada pessoa vai ver o problema sobre a ótica de uma determinada gravidade, sobre a ótica de uma determinada urgência e sobre uma ótica de uma determinada tendência. A outra equipe vai ser diferente disso aí, né? Então isso aqui pode ser feito através, né, de uma planilhinha do Excel que faz esse cálculo aqui para vocês, né? Eu vou depois disponibilizar uma planilhinha do Excel lá para vocês, bem simples. E a minha interpretação é, aquele que atingir das várias problemas que a gente vai ver aqui, né, como exemplo, aquele que atingir a maior pontuação, ele então vai ser o que eu vou dar a maior prioridade. Então, se eu tiver um problema com 125, com certeza ele é o primeiro problema que eu vou ter que atacar. Então, a matriz Guth, ela faz o quê? Ela faz a priorização de um determinado problema. Então, vocês viram de onde é que vem o GUT aqui, né, do nome da ferramenta, né? Vem de gravidade, de urgência e de tendência, né? E isso aqui é utilizado lá desde 1958 para ajudar a priorizar problemas que eu não tenho quantitativo. Quando eu tiver quantitativos, a gente vai ver outra ferramenta chamada diagrama de Pareto, que a gente vai transformar num gráfico, e aí a gente vai usar outra ferramenta. Agora, quando eu tenho só as informações subjetivas, eu vou ter que então trabalhar em cima daquelas informações, né, para que eu tenha aqui um método, uma forma de priorizar. Aqui eu tenho uma fórmula, um método bem simples. Aquele que atingir a maior pontuação é o que eu devo priorizar. E assim eu vou classificar os problemas do que eu devo, né, dar a maior prioridade para aquele que eu devo dar a menor prioridade. Então isso vai nos ajudar muito quando eu for fazer alguma coisa em que eu não tenho informações numa pesquisa
de dados quantitativos. Aqui eu vou ter informações qualitativas. Quando eu tiver dados quantitativos, então eu vou usar o diagrama de Pareto. Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês que eu peguei na internet, que era de uma assistência técnica de equipamentos eletrônicos, né, consertos de aparelho, de televisão e assim por diante, e eles identificaram 5 problemas, mas eles não tinham quantitativo, ou seja, eles não conseguiram mapear, quantificar qual que era deles, qual que era o que mais acontecia, qual era a frequência deles, né? Então, por exemplo, aqui, ó, qual que era a frequência desse problema aqui, que eles tinham os clientes que colocaram lá o aparelho para consertar, eles não foram mais buscar, eles abandonaram o aparelho lá. Eles não tinham a quantidade que isso acontecia, por exemplo, num período de tempo, numa semana, num mês. Como eles não têm para nenhum, então eu vou usar a matriz Guth aqui para priorizar. Então, eles tinham aqui 5 problemas, né? Falta de local apropriado para a armazenagem dos aparelhos que foram consertados, falta de capacitação dos técnicos em novas tecnologias, atraso no conserto dos aparelhos de TV com tecnologia LCD e LED, muitos clientes não voltam para buscar os aparelhos eletrônicos e a maturidade do setor, né, nesse ramo de atividade. Então eu precisava dar uma ordem de prioridade, achar qual desses 5 aqui problemas que foram mapeados nesse estudo de caso aqui, que é nosso exemplo, qual deles, né, eu deveria então atacar primeiro. Então eu cheguei aqui e comecei a fazer então, através daquele método que a gente tem ali das dimensões, eu comecei então a colocar para cada questão, se era, né, a gravidade, se era urgência, se era tendência, eu classifiquei e joguei uma pontuação aqui. Esse é um exemplo. Então, a pessoa que fez isso aqui, ela achou que a falta de local apropriado era grave, né? Quer dizer, estava no último grau, né? A urgência já não estava no último grau, ela estava no penúltimo, né? E a tendência desse problema era aumentar, né? Mas não imediatamente, mas ao longo do tempo vai aumentar. Por quê, né? A falta de local tem uma gravidade, porque a pessoa considerou aqui, porque logo eu não vou ter mais espaço físico para guardar, né, o que já foi consertado. E aí, se eu não tomar uma decisão, o que vai acontecer? Eu vou gastar com o quê? Vou ter que pegar um novo espaço físico, alugar um novo espaço físico, porque aquele que eu tenho, né, já não dá mais. Então eles acharam que isso é grave. Né? Era urgente para valer? Era um pouco menos no grau da gravidade, né? E qual era a tendência, né, desse problema? Claro, vai piorar, porque cada vez mais eu vou ter mais aparelhos, né, para armazenar, vamos dizer assim, num espaço de tempo, né? Pode ser até que era só, vamos dizer, uma semana, um mês, mas se eu não tiver como resolver esse problema, né, eu vou ter uma tendência de que isso vai piorar, né? Mesmo que seja temporário o armazenamento, vai piorar. Né? Então eles colocaram aqui 80. Eu vou esquecer um pouco essa tabela do lado de cá. Depois, a falta de capacitação dos técnicos em novas tecnologias. Era um problema que foi apontado, né? Não foi apontado com gravidade, tem uma certa urgência, né? E a tendência é piorar. Quer dizer, se eu não der treinamento para os técnicos, ao longo do tempo isso vai piorar. Né? Então foi colocado aqui 2, 2, 4, 8, né? 8 vezes 5, 40, e está aqui então a pontuação. Atraso nos consertos, então já tem aqui uma gravidade, né, média, que é entre 1 e 5, a urgência também era mais ou menos alta, mas não era o último grau, e a tendência de piorar. Então eu fiz a multiplicação aqui, deu 60. Aí outro problema é que muitos clientes não voltam para buscar os aparelhos eletrônicos. Então essa pessoa que fez essa análise, esse profissional, ele achou que era grave, não no último grau, mas é uma coisa que eu devo, né, achar uma forma de consertar imediatamente, quer dizer, é muito urgente, né, porque esse problema, vejam, ele afeta esse aqui, né, esse aqui de cima, vejam, se o cliente não volta para buscar, vai ficar aqui indefinidamente armazenado. E eu tenho que, então, depois, ao longo do tempo, tomar uma decisão do que eu vou fazer. Aqui a gente está só priorizando, né? Nosso trabalho é fazer a priorização. Eu vou resolver quando vocês aprenderem, eu ensinar para vocês, ferramentas
de resolução. Aqui a gente está fazendo a análise do problema, né? No caso aqui eu estou priorizando, através dessa análise estou priorizando. Então a pessoa que fez, achou então que tinha essa pontuação, acabou dando uma pontuação 100. A maturidade do setor nesse ramo é um problema, por exemplo, de sustentabilidade do negócio. E eles, analisando aquele negócio, viram que aqui é quase praticamente tudo baixo. Quer dizer, era um problema de menor amplitude, né, considerando a gravidade, a urgência e a tendência. Então, ele ficou classificado aqui com 12. Então, eu vejo a pontuação aqui, um com 80, um com 40, um com 60, um com 100 e um com 12. Então, certamente, eu venho em cima do que teve a maior pontuação, como eu falei para vocês, né? Eu vou ter sempre um valor entre 1 e 125. Aqui chegou 100, então ele é o número 1. Aí o que aconteceu, o 80 é o número 2, né? O que aconteceu, teve a pontuação 60, número 3. Aqui, número 4. E por último, esse aqui, que foi considerado um problema, né, de menor amplitude, considerando as 3 dimensões. Então, isso aqui, se uma pessoa, um conjunto, uma equipe atuarem aqui, pode ter essa classificação. Se outra equipe, com outros conhecimentos, com outra experiência de mercado, que vai mais a fundo no problema, pode ter outra priorização. Só que é o seguinte, vocês sabem agora que vocês têm um caminho. Antes eu não sabia, eu tinha esses problemas aqui. Como é que eu vou resolver esses problemas? Qual deles é o mais importante? Né? Então eu acabei fazendo aqui uma escala, e essa escala me levou então à priorização. E daí a gente vê então claramente a aplicabilidade da matriz Guth para, né, objetos de estudo, casos, né, estudos de caso, em que eu não tenho quantitativo para dizer aqui, não, esse aqui é o que teve mais indicação. Então, claramente, ele é o que a gente vai ter que atacar. Nesse caso aqui, então, eu peguei o que era subjetivo, construí uma escala, trabalhando ainda a escala existente, fiz a multiplicação, né, das 3 dimensões e aqui consegui priorizar. Então agora eu já sei que é o meu primeiro problema, de maior amplitude para a minha organização, é esse aqui de baixo. Então eu vou primeiro atacar esse aqui, né, e depois a gente vai resolver, tentar dar soluções, até o por último. Né? Uma coisa super importante na qualidade não significa que eu resolvendo o primeiro, os outros não são importantes. Todos os problemas são importantes, né? Todos são importantes. Não é que eu priorizei, que eu resolvo o primeiro e aí, agora eu abandono os outros. Não, eu vou ter que recorrer a dar soluções para todos os problemas. Né? Claro que eu vou começar pelo que eu considero mais importante. E depois eu vou assim, né? Passo do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto. Professor, aí eu não quero obedecer isso, eu quero primeiro dar capacitação para os técnicos, que eu acho que é o mais importante. Veja, o que vai resolver o primeiro e o que vai resolver o segundo, que não tem nada a ver com a capacitação dos técnicos. Quer dizer, o meu técnico ele vai ser melhor, ele vai resolver o problema mais rápido, né? Mas do que me adianta se eu não tenho lugar para guardar, o que já foi consertado, ou o que eu não tenho aqui, vamos dizer assim, de os clientes que não vêm buscar. Então, eu atacar esse problema aqui, da falta de capacitação, não me ajudou a resolver os outros problemas. Né? E aí, ele era até, né, em quarto lugar, de menor potencial, né? Comparado com a minha situação do meu objeto de estudo, com a minha organização hoje. Né? Aqui na frente, só para vocês entenderem, eu coloquei aqui, então, né, isso aqui eu peguei da internet, do estudo de caso da internet. Então, eles já deram uma inovação aqui, né? Então, se muitos clientes eu já sei, o que eu poderia dar de solução? Aqui, no caso, eles criaram um termo de compromisso com o cliente, né, entre a empresa e o cliente. Caso o cliente não busque em 180 dias, o equipamento do cara vai ser vendido pelo valor do orçamento e encaminhado, por exemplo, para a logística reversa, que vai voltar para o consumidor ou vai ser, por exemplo, reciclado, reutilizado e assim por diante. Né? Então, esse termo de compromisso aqui, assinado pela empresa e pelo cliente, é um instrumento jurídico, né, que vai proteger a empresa a respeito desse problema aqui. Né? O cliente foi lá, mandou consertar e não veio buscar mais. Então, se em 180 dias o cara não vier buscar mais, né, que é um prazo extremamente alto, né, aqui, inclusive, ele poderia
colocar 3 contatos pelo telefone, após 3 contatos pelo celular. Né? Quando eu fizer esse termo aqui, né, quando eu escrever esse termo de compromisso, que é uma espécie de contrato entre o cliente e a empresa, pode estar escrito lá, eu vou, depois de 3 contatos, de 3 e-mails sem resposta, e assim por diante, eu simplesmente vou lá e vendo o equipamento e resolvi aquele problema. Né? Então eu tinha um problema, que eu não sabia qual era, né, a amplitude dele, classifiquei, priorizei, e agora estou atacando um por um. Aí vem para o segundo. O segundo era a falta do local apropriado. Então eu coloquei aqui, a equipe colocou aqui um monte, né, de inovações, né, de ações que a empresa podia tomar, né, bastante interessante, né, que poderia inclusive ser aqui, ó, que poderia ter sido usado no primeiro. Então vocês vejam que o nosso problema nesse momento com a matriz GUT é fazer isso aqui, dar a ordem de prioridade. Se possível, né, a gente vai trabalhando em apontar soluções, né, mas isso não é tão importante. Né? Então aqui, por último, vejam, se eu tivesse atacado esse aqui primeiro, né, que é uma ação seria a pesquisa de marketing, eu não resolveria o problema da minha organização. Eu saberia se o mercado ainda é crescente, se é decrescente, se está estabilizado, se tem oportunidades, mas eu continuaria tendo problema de armazenagem, né? E continuaria aí tendo problema, por exemplo, da falta de capacitação e no atraso dos concertos de TV de LCD e LED. Né? Aqui no caso fica assim, intrínseco, fica, vamos colocar em segundo plano, que parece que é falta de peça. Né? Então ele iria buscar fornecedores que ele pudesse confiar, né? Que ele recebesse os componentes para que ele não atrasasse o conserto da TV, né, e de outro equipamento eletrônico. Então vejam, vou só repetir aqui para vocês. Eu tinha um conjunto de problemas que eu não sabia, né, que é esse lado aqui. Qual que era que eu ataco primeiro? Então faço aqui, trabalho dentro das escalas de 1 a 5, na dimensão gravidade, de 1 a 5 na dimensão urgência, de 1 a 5 na dimensão tendência, multiplico e aqui dou uma priorização. Né? Então aqui, para a nossa disciplina, o importante seria eu fazer isso aqui. Ó. E é o que eu vou pedir que vocês façam, né? Essa priorização para que depois eu possa traçar, né, um plano de ação para resolver esse problema. Né? Então eu vou deixar um estudo de caso no Moodle para vocês lerem o estudo de caso, né? E vou colocar lá então um modelo bem simples numa planilhinha, que vocês podem criar de vocês, mas eu vou deixar um modelo lá simples onde vocês podem então trabalhar, lançar ali, ficar, vamos dizer assim, fazendo uma avaliação com essa planilha que eu vou postar, e aí vocês, aquilo ali vai mudando de posicionamento, aquele que tiver a maior pontuação, então será o problema que vocês têm que agir, né, em primeiro lugar.